Boa tarde, companheiros. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Vamos relaxar a nossa mente, o nosso espírito, para que possamos entrar em sintonia, especialmente com os mentores e trabalhadores dessa casa, recebermos o tratamento que precisamos na hora do passe. Então, vamos concentrar na nossa oração. Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, elevamos o nosso pensamento nesse instante, Senhor, pedindo a vossa misericórdia, para que os bons amigos espirituais abençoem, envolvam e iluminem todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, para que possamos receber nesse instante esse fluido magnético alimentando o nosso espírito e abrindo a nossa mente para os ensinamentos da tarde. Pedimos também, Jesus, por todos os moradores dessa comunidade que aqui residem, seja quais forem as suas aflições e necessidades, para que sejam amparados e assistidos. Pelo pessoal da segurança pública aqui na frente, também ali na escola, os professores, os estudantes, os coordenadores, os diretores, os estudantes com suas famílias. Todos pertencem a essa comunidade. Que o Senhor abençoe a cada um e ilumine a sua trajetória, para que possam receber o teu socorro. E aqueles que estão enfermos, internados, Senhor, nos hospitais públicos e privados, nas unidades básicas de saúde, nas UPAs 24 horas, nos prontos socorro, para que esses irmãos que lá procuram o recurso do atendimento, Senhor, possam receber também o tratamento espiritual, assim como a equipe que lá está trabalhando, os médicos, o pessoal da enfermagem, da triagem, o pessoal da limpeza, para que todos possam ali receber nesse instante a tua luz para o atendimento para com esses irmãos que buscam esses recursos. E para aqueles que estão enfermos em suas residências, pedimos também para que Bezerra de Menezes, com a sua equipe, possa assistir e envolver esses nossos irmãos, seja quais forem as doenças físicas, mentais, emocionais ou espirituais, que eles também possam ser socorridos e que a tua paz se faça presente, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer a passagem do capítulo 8. Muitos os chamados, poucos escolhidos, é o capítulo, é o capítulo 18. É que o algarismo romano aqui já está confundindo a minha cabeça. É a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu ele. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos ensinaste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente, muitos do Ocidente e do Setentrião, e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Larga é a porta da perdição,
porque são numerosas as paixões más, e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. É estreita a da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que resignam com isso. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu vou parar por aqui porque o trecho é meio longo, mas já deu uma ideia do que é a porta estreita, para a gente fazer a análise, né, da nossa palestra. Então, analisando aqui a palestra, como o próprio texto já diz, né, a porta larga é a entrada da ilusão. A porta estreita é a entrada da renovação. O momento é este, o de escolhermos a porta estreita ou a porta larga. Aqui vai depender de cada um de nós, de acordo com os nossos comportamentos, de acordo com os nossos sentimentos, né? Todos nós iremos escolher a porta. Aquela porta que nos traz, né? Como ele próprio coloca aqui, a porta da ilusão, que é o mundo. A porta estreita, que é a renovação e a transformação íntima de cada um de nós. Eu não posso fazer ninguém mudar a sua transformação, a sua reeducação moral e espiritual. Eu só posso mudar a minha. Então, eu é que vou fazer a minha escolha. Então, isso é necessário, nessa porta estreita e a porta larga é a opção que cada um de nós, enquanto encarnado no planeta Terra, fazemos as nossas escolhas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui tem um exemplo bem básico, né? A gente fala de Chico Xavier, né? Que a gente tem mais, né? Assim, que para nós, né, foi um dos doutrinadores da doutrina espírita que expandiu, né? E que, apesar de tudo que ele fez, muitas vezes ele foi caluniado, muitas vezes ele foi julgado, né? E é um homem que vivia apenas da sua aposentadoria. Recebeu, sim, muitos presentes, mas o que ele fazia? Ele doava. Ah, um relógio, ganhei um relógio, vou doar, você compra cesta básica. Ele não queria, mas a pessoa insistia. Então, ele escolheu a porta estreita, né? Passou por todo esse processo, enquanto nós encarnados que aqui estamos, passamos também pelas nossas dificuldades, pelas oportunidades, e fazemos as nossas escolhas. Fazemos diversas escolhas em nossas vidas. Somos convidados a todos os instantes a fazer escolhas. Em um só dia, por exemplo, decidimos ir ou não à casa espírita. Ah, hoje eu não vou. Estou com uma preguiça, eu vou ficar aqui assistindo a novela Três Graças, que agora tá boa, né? Então eu nem vou lá, não. Mas amanhã eu vou. A gente é mais ou menos assim, né? Prestar ou não atenção no que o outro está falando. Quando alguém quer falar, às vezes uma pessoa ela não quer nem um abraço, não quer nem te ouvir. Ela quer que você ouça ele. Né? E nós temos nós queremos ser ouvidos, mas nunca queremos ouvir o outro, porque nós achamos que o nosso problema é muito maior do que o do outro. Nós ainda somos assim. Ir para o trabalho ou ir para a escola? São escolhas que nós temos que fazer. Imagine então o tanto de escolha que fazemos em uma encarnação. E quem dirá durante toda a nossa vida espiritual, que é composta por diversas encarnações, pois somos espíritos imortais. Nós somos espíritos, né, imortais e já tivemos múltiplas vidas. E quantas escolhas nós fizemos? Provavelmente não muito boa, porque estamos ainda num planeta de prova e expiação. Se fôssemos tão bonzinhos, estávamos em um lugar melhor. As escolhas não tão boas, a porta larga. Nossas escolhas são divididas em dois tipos, as boas e as não tão boas. Podemos dizer que as escolhas não tão boas são a da porta larga, elas são fáceis, cômodas, atrativas,
chamam a nossa atenção e são escolhas atraentes. Nós ainda somos muito apegados às coisas materiais. Por isso, muitas vezes escolhemos a porta larga. Temos dificuldade de entrar na porta estreita, porque terá que ser trabalhada em nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a tolerância, que muitas vezes ainda, apesar das múltiplas reencarnações, nós ainda não temos a paciência da virtude, a virtude da paciência. Nós temos essa dificuldade também. Allan Kardec, ele nos traz no texto do Evangelho: largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Porque num planeta de prova e expiação ainda predomina o mal. Eu nem preciso citar aqui o que nós estamos vivendo, esses conflitos políticos, econômicos, religiosos, racismo, gêneros e outros. O planeta passa agora nesse período de transição planetária. As paixões não são o problema. Kardec também nos fala que o problema é a gente deixar que essas paixões nos dirijam. Por que as paixões possam nos dirigir? Porque nós somos o que pensamos. Nós atraímos com o nosso pensamento, né, essas emoções. Né? Então, se nós atraímos com o pensamento, nós e os espíritos que estão do outro lado, que nos conhece, sabe da nossa fraqueza, que nós muitas vezes titubeamos nos desvios do caminho da encarnação, eles aproveitam isso. Esse momento que a gente fica meio, não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá, não sei qual caminho que eu vou seguir. É mais ou menos assim. Então, eles, quando você se deixa dirigir pelas paixões desenfreadas, que você não tem esse controle, você se perde na sua encarnação, dando oportunidade aos seus desejos e às suas vontades. A porta larga. Dessa forma, caímos nos excessos e a própria força que poderia fazer o bem recai sobre nós e nos esmaga. Então, quando nós entramos nessa porta estreita e que nós nos enveredamos por esses caminhos, nós também trazemos outras coisinhas. Além dos irmãos que estão nos observando, que nós atraímos com o nosso pensamento, trazemos as doenças. Porque nós ainda na porta larga, como eu falei, a gente ainda tem as revoltas, tem o desejo de vingança, sentimos raiva, entramos em desequilíbrios morais profundos, né? Emitimos energia negativa para o outro. E nós vamos trazer todas essas consequências para o corpo físico e com ele as nossas doenças. É uma gastrite, é uma enxaqueca, né? Assim, essas coisas mais leves, né? Sem encontrar outras doenças que depois podem ser que ter um tratamento mais longo, né? E mais específicos. Então, sempre nós temos que estar alerta nessa porta larga e procurar nos enveredarmos um pouquinho para poder passar nessa porta estreita. A espiritualidade superior, ela é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Mas exige o quê? Esforço. Pequenos esforços, não precisa de muita coisa, né? Começando aonde? Aonde nós estamos inseridos? No lar, né? Com aquela família consanguínea nossa, que nós temos tanta dificuldade. Porque se um divergir do nosso pensamento, da nossa ideia que eu propus ali, ai meu Deus. A paciência, eu não tenho a tolerância, eu não tenho a paciência, eu quero que o outro segue aquilo que eu falei, porque eu acho que eu estou com a razão, mas nós temos que entender que o outro ainda não está desperto, às vezes, para aquele momento. E nós temos que aceitar aquele irmão da maneira que ele é. Um dia ele vai despertar, né?
Igual quando vai casar, né? Eu vou casar com o Zé. Ah, mas o Zé tem esse defeito. Não, mas depois que eu casar com ele, eu mudo ele. Tenho certeza que eu vou mudar ele. Ninguém muda ninguém. Eu não vou mudar a personalidade do Zé e o Zé não vai mudar a minha personalidade. Porque eu sou um espírito individual. Eu trago as minhas reminiscências das múltiplas vidas que eu já vivi. E eu tenho num plano espiritual, de estar com o Zé. Mas o Zé, eu quero que o Zé mude do jeito que eu quero. Só que eu não vou mudar o Zé, porque o Zé ainda não está pronto para o despertamento. E eu, se eu tiver um pouquinho mais de entendimento, nós que já chegamos aqui na doutrina espírita, aquele que ainda não despertou, nós temos que acolher, mas muitas vezes nós somos indiferentes. Ah, aquilo lá não tem jeito não, deixa para lá. É assim que nós fazemos, né? Porque nós queremos sempre que nós é que vamos ter a razão. A porta estreita está difícil de passar, mas a larga, ela abre as duas folhas. Fala, oi, estou aqui, pode vir. Os Espíritos nos dizem na questão 909 do Livro dos Espíritos que o que nos falta é vontade de se reformar e ainda lamento. Quantos poucos dentre vós fazem esforço? Então, nessa questão 909, então, assim, ali nós podemos mudar o direcionamento, mas nós temos que ter também o cuidado, né, nesse direcionamento. Não é que eu vou mudar atropelando o outro que está na minha frente. Eu tenho que mudar compreendendo que o outro é um passo de cada vez. Assim como a minha reeducação moral e espiritual é um passo de cada vez. Se eu tenho o vício do cigarro, então vou começar com uma coisa pequena. Eu vou deixar o vício do cigarro. Não é uma grande coisa. Eu vou passar pelo. Vai ser um esforço meu. Porque a gente sabe que o cigarro, eu nunca fumei, mas provavelmente quem fuma deve ser muito difícil largar do vício. Então, assim, hoje eu fumo 10 cigarros. Ah, hoje eu vou fumar, vou fazer todo o esforço para fumar só 9. No outro dia, vou fumar 8. Mas é o esforço seu. É você ter a perseverança. Nos vícios que nós temos, é um dia de cada vez. Só que nós queremos, assim, fazer tudo de uma vez só. E nós ainda não estamos prontos para isso ainda. Tem que ser um passo mesmo, né? De cada vez, como eu já falei. Mas também temos a opção todos os dias das escolhas boas. Então, vamos chamar as escolhas da porta estreita. Escolhas boas da porta estreita. É estreita a porta da salvação, porque há grande esforço sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que pouco se dispõe a fazer. A porta é passagem para qualquer construção, que separa dois lugares entre eles. Quando passamos por uma porta, estamos mudando de ambiente. Então, a porta larga e a porta estreita são dois ambientes. E nós vamos fazer as nossas escolhas. Jesus nos diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Que esforço será esse? É esse exemplo que eu coloquei do vício do cigarro. É uma coisa de cada vez. A gente não pode querer mudar radicalmente, porque nós ainda não temos às vezes, muito foco nisso. Então, a gente tem que aprender, né, através dos ensinamentos do Evangelho, dar esse nosso esforço de uma maneira suave, e não de uma maneira abrupta, porque nós não vamos conseguir. Né? Como eu disse, se eu fumar 10 cigarros, hoje eu não vou fumar nenhum, a gente não vai conseguir. Né? Nós vamos ter essa dificuldade. Por exemplo, desculpa, eu peguei esse texto que eu achei bem interessante, é da Júlia Fertin, que eu assisti. No programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo da FEB, o expositor Simão Pedro reflete sobre o assunto. Ele nos diz que a porta larga é espaçosa e cômoda. É fácil passar algo pequeno em um espaço grande,
Mas passar algo maior que em um espaço menor não é fácil. Por isso a porta estreita não é cômoda. Por exemplo, uma criança quando está aprendendo sobre os formatos e coordenação motora, tenta passar uma peça quadrada em um formato circular e não consegue. A gente cansa de ver isso, né? Quando as criancinhas vão para a escola, eles tentam mesmo aqueles brinquedos lúdicos, né? Eles tentam até que eles despertam para fazer o encaixe correto. Essa criança necessita de esforço, de entendimento e de atitude. Conosco ocorre da mesma forma. Então, aquilo ali, a professora que está na sala, ela vai atender aquele aluno com carinho, né? Você pega aquele, como é que fala? Esse quadrado, e ele não vai conseguir mesmo colocar no circular. Mas aí ela vai mostrar para ele, ela vai ter uma atitude de encaminhar, né? Mostrando para essa criança onde que está o quadrado. Né? Então, é uma coisa realmente lenta. O esforço para passar pela porta estreita. Para passarmos por essa porta estreita, precisamos nos esforçar. Mas isso não significa que é uma coisa difícil. Eu nunca vou conseguir. Apenas que necessita de esforço. Esforço não significa dificuldade. Significa colocar a força necessária para a ação que se espera. Então, você vai ter foco, você vai ter um objetivo, né, para fazer essa mudança gradualmente. Temos ainda aquele pensamento de que precisamos sofrer para viver o reino dos céus dentro de nós. Apenas, e não é isso. Não é esse o sacrifício que Jesus espera de nós. É o sacrifício do esforço, da atitude, de domar as nossas inclinações. Como eu já tinha colocado aqui, a que mais assim me chama a atenção é a paciência. Eu não sei se vocês têm esse problema, eu tenho, e muito. Então, assim, a paciência é uma virtude que a gente tem que trabalhar todos os dias, todos os dias. Muitas vezes, para mim não perder o desequilíbrio, não entrar em desequilíbrio, eu falo, Senhor, meu anjo da guarda, você está aqui, me ajuda. Né? Porque se a gente não pedir a proteção, a gente se desequilibra muito facilmente. E Simão Pedro elenca 2 tipos de esforço necessário para nos adaptarmos à porta estreita. O primeiro é o entendimento. A gente tem que ter o entendimento. Qual a melhor forma para passarmos pela porta estreita? Ao pensar, vamos achando formas novas e diferentes. Então, o primeiro é o quê? O raciocínio. De que maneira que eu vou, então, ter esse entendimento? Por isso, precisamos refletir. Porque não estamos. Por que nós não estamos conseguindo, então, passar pela porta estreita? Estamos sempre perdidos aqui na porta larga. O que eu deveria fazer? O Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele é a promessa da mudança moral de cada um de nós. Se nós pegarmos uma página do Evangelho antes de dormir, para a gente ler, você não precisa ler continuamente. Você abre assim, comigo já aconteceu assim, eu abro assim, nossa senhora, mas isso aqui é para mim mesmo, hein? Então, assim, a gente nunca é por acaso. Aqui, quando você abre casualmente, aquilo ali é necessário para você. Não é para quem está do teu lado, nem quem está na frente, nem quem está atrás. É para você. Muitas vezes ouvimos a palestra aqui e falamos assim, mas ciclano, beltrano, não sei quem, devia estar aqui. Não, não devia, porque ele ainda não despertou para esse momento. A palestra é para nós que estamos aqui, nesse instante. Estamos necessitando desse estudo. Esforço, então, o primeiro é o entendimento e o segundo é a atitude que ele coloca. Quais forças estamos colocando para vencer a porta estreita?
As forças que temos que usar são a do sentimento e do comportamento. Então, aquilo que está dentro de nós, né, a nossa reforma íntima, o nosso livro de cabeceira, o Evangelho. Né? Então, ele é que vai nos dar o direcionamento e a gente se esforçar para que isso aconteça. Lembre-se, não precisa ser penoso, só precisamos encontrar caminhos. Preciso me colocar no molde que a porta exige. O molde é o ensino do Cristo. Estamos nos moldando segundo o Evangelho? Precisamos perceber que é preciso clareza, é preciso discernimento, é preciso sabedoria para escolher entre a porta estreita e a porta larga. Buscamos coisas que nos alegram aqui e agora, ou as coisas que nos tornam felizes. A felicidade verdadeira, ela não é passageira, ela é eterna. Por quê? Porque nós ainda, enquanto encarnados e na porta larga, nós depositamos a nossa felicidade no outro. Eu só sou feliz porque eu tenho fulano. Eu só sou feliz porque eu tenho um emprego X. Eu só sou feliz porque eu quero morar lá no Dama 1. Não é assim? A gente faz esses parâmetros de objetivo. Aqui é só um exemplo, tá? Então, e muitas vezes o que acontece? A felicidade não está nem no Dama, nem no carro, nem no Zé, nem na Maria, não. A felicidade está dentro de você, na sua renovação. Você tem que se sentir feliz com você mesmo, apesar das dificuldades, dos obstáculos que nos são colocados em cada encarnação com as nossas provas, que são necessárias para a nossa evolução. A porta pode ser estreita, mas nos esforçando vamos diminuindo, à medida que deixamos de lado a materialidade das nossas vidas. E a porta se tornará larga para nós porque diminuímos. Diminuir como Cristo se diminuiu. Diminuir o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ego, o ressentimento. Não precisamos alargar a porta. Precisamos nós nos estreitarmos nessa educação. Mesmo quando nos acharmos perdidos, vindo de uma longa trajetória de escolha pela porta da perdição, Jesus, com seu coração misericordioso, nos proporciona novas oportunidades. Quando Judas foi ao encontro do Cristo, dar o beijo traidor e entregar Cristo aos soldados para a crucificação, Jesus diz: amigo, a que vieste? Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, aqui na página 90, mas não vai dar tempo de eu ler, porque só está faltando 2 minutinhos, vocês leem em casa ou então lá na internet. Tá? É o capítulo 90 desse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. Vocês leiam lá. É uma tarefa de casa, para completar aqui a palestra, tá bom? Então ele diz: seu coração misericordioso proporcionava aos discípulos inquietos e seja o bem, até o derradeiro instante. Ele não recriminou Judas, né? Ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer a porta ao bem, até a última hora da experiência terrestre. Ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais resta do caminho para o martírio ou para a cruz do supremo testemunho. A porta larga, a entrada da ilusão, a porta estreita da renovação, o momento é este da nossa escolha. Ficamos em paz. Não vai dar para terminar tudo, tá? Ficou aqui um pedacinho, mas o horário corre. Mas eu sugiro que vocês leiam. O título chama Enseja o Bem, tá? Que é esse do capítulo 90 do Emmanuel. Então, vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade que a espiritualidade amiga desta casa nos proporcionou nesse instante, desses 30 minutos, para que possamos sair daqui, Senhor, renovados, mesmo sabendo que somos espíritos ainda imperfeitos, Jesus. Estamos como peregrino no planeta Terra com as nossas dificuldades, com as nossas
os obstáculos que nos são colocados, aonde nós estamos inseridos, não só no campo familiar, mas também no profissional, com aqueles com as quais convivemos, direta ou indiretamente, mas são irmãos de jornada, que eles possam receber o teu socorro. Abençoa-nos para que possamos receber ali na Câmara de Passe os recursos medicamentosos que cada irmão que aqui se encontra possa receber com muita luz, com muita paz, serenidade, no retorno aos seus lares, abençoando a cada um, junto aos seus familiares, seus entes queridos, seja quais forem as aflições que estiverem passando. Mas a tua presença amiga, o Espírito protetor de cada um, esteja com os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus.